Olá, amigos e irmãos, uma saudação carinhosa. Aqui quem está na sua companhia é o Padre João Marcos, da Paróquia Santo Antônio, da Vila Carvalho, que também compreende a Capela da Aparecida, a Capela São Benedito do Descanso, a Capela São Genaro, ali nas proximidades da Mocovel. E hoje eu venho falar a respeito do Cerco de Jericó. É um momento celebrativo que muitas paróquias costumam realizar. Eu sei que a Paróquia Santa Luzia já fez esse ano, a Paróquia Santa Terezinha e agora a nossa Paróquia Santo Antônio está realizando mais um Cerco de Jericó. Primeiro, é muito importante dizer que o cerco gira em torno de Jesus Cristo. Mas para que isso possa acontecer, nós temos que ter fé. Então a fé é um elemento fundamental para a realização do cerco de Jericó. A inspiração para o cerco de Jericó remonta ao Antigo Testamento, quando a cidade de Jericó foi toda cercada e o povo então queria a sua libertação, ou seja, muralhas ao redor da cidade, muralhas ao redor da nossa vida. E muralhas e muros nos impedem de irmos adiante. E numa circunstância como esta, para um povo que tem fé, então é preciso unir-se a Deus, buscar a força em Deus e muito mais ainda, pedir a intervenção de Deus. Todos nós sabemos que o Senhor, o nosso Deus, Ele é o Senhor da história. E quantas vezes que Ele já interviu na história. É claro que existem tantas intervenções, talvez algumas nem tão grandiosas, mas que são as intervenções de Deus na história e na vida de cada um de nós também. Também existe alguns fatos relacionados à vida e ao ministério do então Papa São João Paulo II, quando logo no início de seu mandato ele foi fazer uma visita em sua terra na Polônia, um país na época comunista, mas assim, num jeito, muito forte, antidemocrático tal, e o Papa quis fazer esta visita. E alguém lá na Polônia teve a inspiração para que realizasse durante 7 dias e 7 noites a oração do Santo Rosário, pedindo para que tudo transcorresse bem. E depois, outros episódios também aconteceram na vida do Papa João Paulo II. E também uma movimentação muito grande pedindo a intervenção de Deus. Certamente você deve se lembrar, ou muitos se lembram, quando o Papa foi baleado. E aí passou a ser uma tradição da nossa igreja, a realização do cerco de Jericó. Alguns elementos da história apenas, não são todos. E qual que é o formato do cerco de Jericó? O tradicional, o que muitas comunidades conseguem, mas hoje em dia boa parte não consegue, é de realizar durante 7 dias e 7 noites a oração em torno do Santíssimo Sacramento e em torno da Eucaristia. Então as pessoas se reúnem, se organizam para ter esse tempo de intercessão junto de Deus. É claro que, não conseguindo, cada comunidade se organiza de acordo com as suas possibilidades. Então, pode ser menos tempo, sim, de adoração, menos tempo de oração, mas resguardar um tempo para que a comunidade realmente reze, não somente por si,
mas principalmente intercedendo por tantas situações, por tantas dificuldades pelas quais o nosso povo passa, a nossa igreja, toda a humanidade. O ponto alto do cerco de Jericó a cada noite é a celebração da Eucaristia. E durante esta celebração, o canto que invoca o Espírito Santo, então uma igreja que pede as luzes do Espírito Santo e orações de intercessão, orações de súplica, orações de louvor, orações também pedindo a cura. Repito, o momento forte é a celebração eucarística. Dentro da celebração eucarística ou fora dela, no final, a procissão com o Santíssimo Sacramento. Esta pequena procissão acontece no interior da igreja, quando um diácono ou um padre, com o ostensório, percorre os corredores da igreja com o Santíssimo Sacramento. E durante este momento, alguém vai conduzindo um momento de oração. Claro, a oração ou então músicas que ajudem o povo, a comunidade a rezar, a pedir, a suplicar. Assim como Jesus passava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pelo Santíssimo Sacramento nós compreendemos que Jesus, naquele momento, está atravessando a nossa comunidade, a nossa igreja, está indo ao encontro de cada pessoa que ali se encontra. Depois, o Santíssimo no ostensório é colocado sobre o altar ou noutro lugar apropriado, vem mais um momento de oração e, finalmente, a bênção que conclui a missa e aquele momento importante, como eu disse, do cerco de Jericó. Isso deve acontecer, então, durante 7 dias e 7 noites. Como eu disse, as comunidades adaptam o cerco de Jericó. O que está acontecendo na paróquia Santo Antônio, nós começamos na segunda-feira e vamos terminar na sexta-feira. Isso, então, dentro das nossas possibilidades. Muitas comunidades também fazem no último dia aquelas 7 voltas ao redor da igreja. Então, quando isso é possível, se faz. Mas se não é possível, então cada volta que é feita com o Santíssimo Sacramento ao final da celebração da missa tem o mesmo espírito, tem a mesma validade. Esta semana, nós estamos também celebrando o Dia Nacional de Ação de Graças. Quinta-feira, as nossas paróquias farão isso. É uma celebração para agradecer a Deus todos os dons, tudo aquilo que foi oferecido, tudo aquilo que Deus tem nos dado. E por isso, então, eu quero te convidar para que nesta quinta-feira você participe da sua paróquia, da sua comunidade. Certamente lá tem uma programação. Aqui em Mococa, o costume nosso é de, neste dia, fazer a oferta de alimentos. Então, alimentos para os nossos irmãos mais necessitados. E por isso também faça a sua oferta. Quando nós somos gratos a alguém por um favor, por uma atenção, por uma amizade, nós oferecemos um presente, um agrado. Não é Deus que precisa do alimento. Quem precisa são os nossos irmãos mais pobres. E através da igreja você reconhece a ação de Deus na sua vida e faz esta oferta de alimento. Então, nesta quinta-feira, certamente nas comunidades, por volta propriamente às 19h30 é que estará acontecendo a missa do Dia Nacional de Ação de Graças. E então te peço a Deus que esteja à sua frente, derrubando as muralhas que te impedem de viver uma vida digna. Que muralhas são estas?
São as nossas enfermidades, são as nossas limitações na nossa convivência, no nosso relacionamento, são as dificuldades financeiras, são aquelas lutas, aquelas batalhas também na nossa vida espiritual para vencer certos comportamentos, certas atitudes nossas ou de outras pessoas que estão trazendo sofrimento para nós e para os outros. Cada um de nós temos a nossa luta, cada um de nós precisa se esforçar. Sozinhos nós não conseguimos, mas com a graça de Deus, Ele com certeza pode intervir e fazer maravilhas em nossa vida. Fique com Deus, que a graça de Deus habite o seu coração e te abençoe hoje e sempre. Amém.